Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana Franco e eu tenho certeza que a pessoa com quem eu vou conversar hoje marcou não só a geração, como a história de muita gente e, é claro, também faz parte da construção da Rádio Atlântida. Então eu fico muito feliz em receber Marcelo Bonfá, baterista e fundador da Legião Urbana, para esse momento tão especial. Marcelo, eu queria começar te dando as boas-vindas, te agradecendo por bater um papo com a gente hoje sobre esse projeto tão lindo que é a turnê As Cinco Estações. Obrigado a você, é um prazer estar aqui falando com você, Mariana. Essa é a terceira vez desde 2015 que você e o Dado Villa-Lobos caem na estrada para celebrar ao lado do público o repertório do Legião. Então eu queria começar do começo para entender como que foi o processo de decisão para essas turnês acontecerem. Conta pra gente. Foi em 2015, na verdade, quando a gravadora nos procurou para relançar o primeiro disco, numa espécie de celebração de 30 anos do primeiro disco da Legião Urbana, que se chama Legião Urbana, né? E aí eu e Dado, a gente estava tocando em alguns projetos juntos, sabe? Desde 2008 tinha acontecido alguns uns encontros entre eu e ele no palco, assim, em umas coisas bem interessantes. A gente foi para o Uruguai com umas bandas do Cone Sul que estavam tocando. Eles têm uma cena de rock muito legal lá. E aí foi um encontro super bacana. Depois teve uma coisa com a galera do Jota Quest que chamou a gente para gravar um vídeo e a gente começou a se encontrar. Mas, assim, juntos disso, parece rolar uma sincronicidade, assim, sabe? Assim, os amigos das pessoas meio que. Era muito. Assim, muita gente vinha falar com a gente pra gente voltar a tocar, sabe? Tipo assim, no palco junto, assim. E, sei lá, eu acredito até nessas coisas de retornos, né? De anos e tudo mais. Mas e nesse momento, de 2015, a gente resolveu fazer esse projeto, que era sair em turnê com uma banda nova, né? E aí também teve uma sincronicidade do Dado encontrar o André Frateschi, que foi um menino que a gente conheceu quando ele era moleque, porque a mãe dele trabalhava na peça do Marcelo Paiva, eles eram velhos, numa época que a gente estava lançando dois, eu acho, disco dois, que fazia esse. O André era muito novo, eu lembro que teve várias situações dele estar no camarim com a gente, assim, e ele conta essas histórias todas e tal. E nesse momento ele estava com uma banda e tal, em 2015, e aí a gente entrou em contato com ele e montou essa banda, onde o André é nosso mestre de cerimônias, e ele é muito fã, né? E um cara incrível, um puta talento, uma gente finíssima e um super amigo agora. Então, assim, em 2015 a gente montou essa banda com o Mauro Berman, com o Lucas Vasconcelos e com um tecladista que até então já passaram três tecladistas desde a primeira turnê, mas a banda base mesmo é eu, Dado, Mauro Berman, o Lucas e o André. E, e a gente já está há quase 9 anos com essa galera, né? A gente fez a turnê do Legião Urbana, né? Que é o primeiro disco. Depois a gente tocou 1 ano e meio, a gente tocou para muita gente, tocou no Brasil inteiro. Foi uma coisa muito bacana, sabe? Uma surpresa, assim, para mim, assim, porque a gente estava começando uma coisa nova, né? Para mim isso é uma coisa nova. A gente tem um repertório muito legal, né? Por trás, assim, que nos evoca alguns instintos e mas aí a gente tocou para muita gente, a gente estava com a equipe montada, aí a gente entrou direto na celebração do dois do Que País é Esse? Que era um disco, que são discos que foram lançados muito próximos um do outro, né? O Que País é Esse? Tem uma história de que a gente lançou ele num momento que a gente estava tinha um problema, tinha uma com gravadora, a gente tinha que lançar um disco até o final do ano e a gente estava sem música, e a gente tinha um monte de música para lançar que a gente sempre tocava, que era Que País é Esse? E um monte de música que está nesse disco. Tal. Aí a gente gravou algumas músicas e até por pedido de alguns fãs, que a gente estava tocando Faroeste Caboclo também na época e tal. A gente acabou gravando esse disco para meio que postergar uma crise criativa, né, da banda. E aí, então a gente fez essa turnê, né? E de repente aí chegou a pandemia, né? E meio que, meio não, né? Totalmente inviabilizou a nossa continuação do projeto que a gente ia fazer o Quatro Estações.
E aí passou esse momento, tal, o mundo não acabou, né? Acabou só pela metade. Aí a gente ficou, na verdade, sendo assim, pedido dos fãs mesmo. Porque assim, na verdade, eu entro na internet, eu tenho tenho acesso assim, e eu acho que isso a internet é bem um espelho do que é a sociedade de fora, né? E aí a gente resolveu fazer essa turnê, mas assim, eu achei que a gente tinha passado de 4 estações já, e a gente estava no momento do 5, e eu adoro esse disco, assim, sabe? Por causa de tem uma aura assim, meio de rock progressivo e tal, e misturada com punk, assim, é uma coisa que eu gosto. E aí me ocorreu dar esse nome, assim, na verdade, as 5 estações, até para dar uma instigada e misturar os dois discos, assim, né? Então, assim, isso foi legal, que foi muito bem aceito pela equipe toda, e eu acho que realmente deu uma chacoalhada em todo mundo, porque a gente tava todo mundo pensando assim, meio que no 4 estações e tal, mas eu gosto de dar uma desvirtuada, sabe? Tipo assim, eu gosto de desafios, assim, sabe? E isso foi um grande desafio, assim, dar esse nome para a turnê, assim, misturar os dois repertórios. Então a gente delegou isso para o Mauro Berman, que é o nosso baixista, mas ele também é maestro, e ele fez o set list, o repertório, assim, baseado no pentagrama. Ele fez um pentagrama e aí colocou os 4 elementos e acrescentou um elemento espiritual nessa parada, sabe? Que tem muito essa coisa no 4 Estações, do Renato, da gente estar muito na estrada, e o Renato começou a pegar aqueles livros de cabeceira de hotel, Buda e Bíblia, e começou a misturar tudo e tal, e ele dizia que era o que estava segurando a onda dele, que ele queria ser meio esquisito, né? Meio mal até. Essa coisa da estrada é complicada. Mas aí a gente fez esse repertório, e é o que a gente está fazendo hoje, né? No caso, a gente está terminando essa turnê, porque assim, como todas elas, é uma turnê conceitual em cima dessa celebração de 30 anos. Que tem essa coisa, né? Assim, existem rituais de passagem na vida humana, né? Na sociedade, mas, né? Confesso que eu não sou muito ligado a isso não, mas eles me estão sempre interagindo comigo, eu estou sempre interagindo com esse tipo de coisa, porque assim, eu tenho o meu próprio ritmo, tá? Eu tento burlar alguns, mas assim, às vezes eu não consigo, e quando vejo eu já estou completamente envolto com esses rituais, assim. Mas a gente era para ter terminado essa turnê agora no final do ano, mas assim, atendendo a pedidos, a gente emburacou até o final desse ano. Ai, que bom! E como você falou, vocês já exploraram o repertório de vários álbuns da banda e agora nas 5 estações vocês tocam sucessos das 4 estações e 5, né? Esses 2 álbuns. Eu queria saber se existem planos de continuar se apresentando com o resto da discografia do grupo ou o projeto não vai ter continuidade. Como é que vai ser esses próximos passos para vocês? Cara, a gente, como banda, eu, Dado e Renato, a gente sempre foi muito intuitivo. As pessoas acham que o Renato era muito meticuloso nas coisas, tinha muito projeto. Mas, assim, a verdade é que não é um projeto quando você tem mais pessoas envolvidas como a gente. A gente era uma boa democracia. E acontece que a gente meio que está vivendo isso desde sempre, sabe? Minha vida se repete, se repete, se repete, todas as situações são essas, a gente nunca sabe o que vai acontecer, essa que é a verdade. Quando o Renato veio, a gente não sabia nem se ia ter o próximo show, quanto mais uma turnê. E acontece a mesma coisa agora, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Eu não sabia o que o Dado queria, ele não sabia o que eu queria, e tem muita gente envolvida, a gente passou por várias fases, essa coisa da estrada é uma coisa complicada mesmo, mexe com os relacionamentos, a gente tem que ficar bem, tolerante, né? Mas a gente está muito bem e tal, assim, mas eu não sei o que vai acontecer, assim, nem em tempo hábil, porque, assim, em tese tem o descobrimento do Brasil, né? Que eu acho que é até onde a gente vai, né? Porque depois tem alguns discos que são meio pesados. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Eu sei que, assim, conceitualmente, essa turnê vai terminar agora. E a gente tem alguns projetos também para fazer, né? Eu estou lançando uma história, vou lançar uma história em quadrinhos com a história da Legião. Que máximo! Conta pra gente mais sobre isso. Eu desenho, né? Eu sempre desenhei, então tem algumas charges minhas, alguns desenhos, né? Tenho capa na Legião, tenho contracapa, tem uma história em quadrinhos pequenininha, uma tirinha que tá no disco também. Que país é esse, eu acho. E eu estou fazendo há muitos anos isso, sabe? Tipo assim, uma história. Porque assim, a história em quadrinho é uma arte bem complexa, sabe? É tipo uma mistura de teatro com cinema, com desenho.
E eu, assim, fui me meter nessa uns 7 anos atrás, né? Aí não dava mais para sair fora. Eu tive que desenvolver uma linguagem, assim, porque eu gosto de desenhar, mas eu tenho alguns traços, sabe, que eu sempre usei, assim, alguma coisa arquitetônica, alguma coisa abstrata. E esse lado do comic, né, da graphic novel, né, eu às vezes brincava e tal, mas eu fiz um roteiro, assim, eu fiz tudo, na verdade, assim, os diálogos, assim, e não, só não fiz os personagens, assim, na real, porque é eu, Dado, o Renato e todo mundo que está em volta, e as histórias todas, mas, assim, não dá para contar tudo, né? Então você tem que achar uma linguagem dentro do próprio quadrinho, que são infinitas, né? Tem várias linguagens dentro do próprio quadrinho e tal. Ao longo do tempo, eu desenvolvi uma técnica que me possibilitaria terminar em prazo hábil, né? Assim, digo, 8 anos. Mas é uma coisa muito divertida, porque eu gosto de trabalhar com o iPad Pro e uma ferramenta muito legal que chama Procreate. Então, assim, eu fiz esse trabalho assim, quase todo dentro do avião, na turnê, sabe, viajando, e fui desenhando aos poucos, ou seja, assim, foi uma coisa que me mantém ativo, gostando do que eu gosto, porque eu gosto de desenhar, sabe, assim, e assim, eu passo horas desenhando, ainda bem que o iPad tem uma bateria que dura 1 hora e acaba, sabe? Aí me dá um tempo, ele acaba, eu falei, pronto, ele fala assim, vai fazer outra coisa. É um freio. É. Pronto, para Aí agora. eu vou plugar você na tomada e daqui a pouco eu volto. É isso. E você pretende continuar de uma forma, digamos que mais profissional ou é só para os momentos de lazer e daí, de certa forma, você traz para o público isso também? Cara, assim, eu desenvolvi uma técnica assim para usar essa, porque assim, o Procreate é uma ferramenta que simula todas as ferramentas de desenho possíveis e outras mais, né? E assim, você faz o que você quer. Então, assim, eu adoro isso. Eu sou um aquariano, eu sou, na verdade, tecnológico, vamos dizer assim, né? E tem uma coisa, né, que fala que os aquarianos são 100 anos na sua frente. Já ouviu essa história já? Não, nunca vi. Não, ouviu falando? Qual é teu signo? Eu sou taurina. Eu não saco nada de taurina. Aliás, não saco nada de signo, mas assim, eu sei bastante sobre o meu porque eu me conheço bem. Justo, justo, gostei. Foi uma coisa meio assim de tecnologia, assim. Então, assim, parece que assim, eu cheguei na minha época, entendeu? Entendi. Eu cheguei nos anos, quando começou essa coisa, essa revolução tecnológica, com esses gadgets, essas coisas todas, eu comecei a me encontrar de verdade, sabe? Depois de anos nesse planeta, assim, eu falei, tá, agora sim. Assim, toda a minha vida eu planejei para estar nesse momento, vivenciando essas mudanças que estão acontecendo agora, sabe? No âmbito da tecnologia, da comunicação, né? Que é, no caso, o que está acontecendo, né? Uma grande revolução, né? Que máximo! E em relação a todas essas mudanças, inclusive as que você tem passado durante a turnê de reencontro, como você falou, voltar a conviver com as pessoas, você tem que ter muito mais paciência, porque afinal não é só você ali, né? Eu queria saber, no sentido mais emocional de tudo, como que tá sendo para você revisitar o seu passado, toda essa obra, todo esse projeto gigante que vocês construíram com o tempo e que é importante para a história, para a vida de muita gente. Então, cara, assim, que eu tô te falando, assim, a gente tem um repertório, que é um repertório super legal, assim, incrível, assim, para não dizer mais, né, para mentir para menos, né, como diz meu amigo. É um repertório muito forte que a gente criou, então. Mas quando eu tô no palco com uma banda nova, para mim é tudo novo, sabe? Tipo assim, os arranjos são os mesmos arranjos, mas a sonoridade que trabalha muito com timbres e tal. E na plateia eu sinto que há muito saudosismo, mas eu vejo também muitas crianças, sabe? Assim, tem criança de mais de 9, 10, 11 anos, até menores, assim, em todos os shows. Isso é muito legal. Por exemplo, eu acabei de vir de Belo Horizonte agora, por exemplo, fiz um show para 30 mil pessoas, né, no ginásio, assim. Foi incrível, assim. E aí de noite eu saí para comer um pastel na esquina e tal, e de repente chegou uma galerinha, assim, eles não tinham 30 anos, tá? Tipo assim, o cara chegou, grudou na minha frente, assim, e falou, você é o Marcelo Bonfá? Cara, a gente ficou até as 4 da manhã tomando cerveja, porque os caras tinham uma banda que era totalmente influenciada pela minha bateria. O baterista comprou uma bateria por causa de mim, os caras por causa do guitarra do Dado e a letra. Ou seja, assim, e é uma geração que já está assim, muito distante da minha. Então não é uma coisa meio de pai para filho. Aquilo
veio, assim, da influência musical mesmo, assim, que perdurou, né? Então, assim, eu estou muito mais voltado para, assim, como você falou, assim, o meu passado, fazendo a minha história em quadrinhos agora, entendeu? Porque eu Sim. estou literalmente buscando e ficando. Aí eu ligo para alguém e falo, vem cá, aquela história que aconteceu foi assim mesmo, sabe? Porque assim, né? Tem uma história que acho que o John Lennon fala assim, quem diz que viveu os anos 80, os anos 60, assim, ou tá mentindo ou não tava lá, sei lá, alguma coisa assim, lembra de alguma coisa, né? Quem diz que se lembra. Mas é isso, né? Então, assim, é muito novo, é prazeroso estar vivendo isso tudo. Eu analiso de pontos de vista diferentes, assim, né? Sabe? É muito. Eu não sou saudosista. Então, é diferente pra você. Eu acho que é mais intenso no sentido de nostalgia pros fãs mesmo, pra geração mais velha. Né? Que marca uma trilha sonora deles ali. Para mim, marca uma coisa de estar compondo, estar fazendo disco e tal, são muito pontuais. Só que a gente estava na estrada, a gente, na verdade, a gente cresceu com a Legião Urbana, com esse trabalho, né? Assim, cresceu, digo assim, da infância mesmo, né? Eu tinha 17 anos quando a gente começou. E a banda durou uns 10, 12 anos, sei lá, muito pouco, né? Então a gente passei pela adolescência junto com o Dado, junto com o Renato, mas a gente casou muito cedo, teve filho muito cedo, sabe essas coisas? Aham. O mundo do rock é isso aí, né? E aí. E, então, assim, tem história, mas a gente se mistura com a memória do país, né, cara? Muita coisa aconteceu nesse momento, 80, 90, político e tal. Enfim, continua acontecendo, mas era uma coisa mais. Parecia que era mais de verdade. Hoje em dia está tudo meio igual, assim, essa coisa de automação, de internet, de algoritmo, de inteligência artificial, assim, faz tudo ficar bastante, assim, eu vou dizer que sem graça em algum sentido, porque as pessoas não sei, não estão vivendo uma coisa sua, né? Tá todo mundo tem, assim, eu percebo uma coisa esquisita na juventude, umas coisas muito legais, eu adoro isso, mas eu percebo que todo mundo morre de medo de se mostrar, sabe? De ser quem é, todo mundo tem que dar satisfações, porque você não vai perder like. Nossa, isso é uma pena. Como você falou, Legião tá na memória coletiva nacional. Eu tenho 21 anos, eu nasci em 2013, então assim, muito tempo depois, e eu não consigo me lembrar do momento específico que eu comecei a ouvir Legião. Foi intrínseco à minha existência, assim. Realmente é algo nato do brasileiro. Isso, né? Porque antigamente você tinha rádio, né? Então, e as gravadoras tinham que tocar, então, inclusive assim, te pagava jabá para tocar a música, assim. No nosso caso teve umas histórias muito engraçadas, assim, mas assim, hoje em dia você não tem isso, né? Assim, você tem o tal do algoritmo que toca espontaneamente, que se você repetir ele toca de novo, você tá na internet, ou seja, mudou-se a forma de ouvir música, mudou-se a forma de fazer música, né? E, eu acho engraçado, que nem eu te falei, dessa coisa da banda, como é que esses caras são influenciados pela Legião Urbana? A gente é um bando de velho, sabe? É muito doido, porque eu acho que todo mundo que começou a tocar algum instrumento, ou com a família, ou em aula, aprendeu a primeira música do Legião. Independente se fosse fã, se não fosse, eu lembro que na minha primeira aula de violão, e olha que eu não sei tocar violão, eu aprendi Legião. É meio que nem os Beatles e o Led Zeppelin, né, pra gente, assim, né, e pra mim os punks, né, porque assim, eu sou totalmente da geração punk, né, a Legião Urbana começou com punk rock, depois Joy Division, New Wave, então essa é a nossa escola mesmo, né, que foi um momento que deu uma guinada na música e no rock, né, o rock tava ficando bem velho mesmo, essa coisa de foco de artifício, solos intermináveis, assim, parecia que o guitarrista ia explodir. Aí, de repente veio o punk, né? Que era, tipo assim, 3 acordes, um solo de uma nota só. E aí a gente falava, bom, galera, isso aí a gente sabe fazer, né? Isso aí a gente sabe. Exato, e vocês são essa referência para todo o público. Quem gosta de música, quem não gosta, é muito bizarro realmente ser a trilha sonora da história, da vida, dos momentos de tanta gente. Porque não existe ser humano, não existe, independente da geração, que não tenha cruzado, não tenha se deparado com a música do Legião em algum momento da vida. Ah, isso é demais, cara. É um presente, uma coisa única, assim. É difícil explicar até, assim, como eu lido com isso, assim, né?
Por isso que eu não saio desse país, eu adoro esse país, eu sou assim, tão bem recebido nos lugares que eu vou, por todas as classes, pelas pessoas, assim. E eu sou uma pessoa muito autêntica, eu falo o que eu penso, sabe? Tipo assim, sabe? As pessoas chegam para falar comigo, se eu não tiver afim, eu não falo, e blá, blá, blá. Eu explico rapidamente qual é, né? Assim, eu me reservo o direito de focar a minha energia e minha atenção para realizar as apresentações que não são fáceis. São 2 horas e meia de show, são músicas intensas, há uma resposta de público muito forte, e a viagem cansa, os aviões são um saco, que as companhias aéreas hoje estão todas irresponsáveis e não tratam as pessoas como deviam. E a gente sabe, eles têm feito coisas assim absurdas mesmo na estrada com as pessoas. Eles se julgam no direito de cancelar voo, de abandonar no meio do caminho, e aí você chega atrasado, às vezes nem chega, sabe? Assim, é complicado, sabe? Porque a gente tem tocado no Brasil inteiro, né? E aí eu acho que é isso, eu me dedico a isso, sempre me dediquei, eu tenho que manter uma forma física, eu malho, eu nado, porque eu adoro isso. Então, assim, faz parte da minha vida tudo isso, eu gosto muito. Então quer dizer que você se prepara pra chegar na hora do show e entregar tudo pros fãs, tudo que os fãs estão sonhando. A semana inteira pra isso. Olha, adorei! Eu tenho que nadar, eu faço natação, que eu amo, eu adoro o mar, o Parará, eu adoro a natureza e tal. Então é um contraponto aí, né? Tipo assim, para mim poder tocar 1 hora da manhã e dar o gás que eu dou, porque eu realmente me entrego, eu preciso nadar um dia sim, um dia não, malhar um dia sim, um dia não. Ai, que máximo! E a gente estava falando sobre esse sucesso, sobre essa explosão nacional. É natural que o público associe sempre as músicas da Legião, a voz e a pessoa do Renato Russo também, né? Como que foi encontrar, de certa forma, um outro rosto para estar nesse lugar durante as turnês? Como que esse processo aconteceu? Vocês buscavam alguma característica em específico? Não, então, eu vou te cortar logo, porque é o seguinte, assim, na verdade isso tudo vem de encontro do que a gente espera, né? No caso, assim, a Legião Urbana terminou em 1996, quando o Renato faleceu. Isso foi uma escolha minha, do Dado, a gente deixou muito claro numa coletiva de imprensa que a gente teve que fazer, foi obrigado a fazer, a gravadora aqui de ó, os caras estão querendo saber o que vai acontecer. A primeira coisa que a gente falou é que a Legião Urbana tinha acabado, né? Não tinha mais. E a gente ficou anos, né? Eu tenho 6 álbuns solo, né, desde então. E então, assim, nunca a gente quis voltar com o nome Legião Urbana. E aí você pode entrar nessa questão da empresa Legião Urbana, que está no nosso encalço há anos, insistindo que a gente quer voltar com a Legião Urbana, e a gente deixa claro toda vez que não. O nome do projeto é Dado e Bonfá Tocam. Que país é esse? Tocam Legião Urbana. A gente começou com Dado e Bonfá Tocam Legião Urbana, que é o nome do disco. Depois tocam 2, que país é esse? Agora é Dado e Bonfá, 5 estações, sabe? Assim, quando a gente está no palco, a gente percebeu que a gente remete à Legião, não ao contrário, né? Assim, as pessoas ficam gritando Legião, 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 tipo assim, eu falei, tá, beleza, tudo bem, fui eu que montei a Legião, fui eu que ajudei a consolidar essa banda, né? Fui eu e Dado, e a gente tem um repertório, e eu fico muito feliz por essa identificação. Mas quando a gente procura alguém para subir no palco, a gente não quer um outro Renato que não existe, entendeu? E tipo assim, e a sincronicidade foi de encontrar uma pessoa como o André, entendeu? A verdade é assim, e ter funcionado, assim. Ele diz que ele é um fã no palco, entende? É o que ele diz. Legal. Na verdade, tô lá tocando, tá? Tipo assim, eu não curto mais nada do que tá lá me divertindo junto com a banda, porque música é um conjunto, né? Por isso que chama conjunto, né? E a parte divertida é essa, porque a gente está com uma super banda de pessoas muito legais e super talentosas. Então, assim, toda a equipe é muito legal, sabe? Tipo assim, isso, vamos dizer, não é mais do que ajuda, isso nos incentiva e é o que nos mantém na estrada. Que máximo. E em 26 de julho agora, a turnê As 5 Estações cruza por Santa Catarina na Arena Opus. E aí é hora dos catarinenses curtirem a nostalgia ouvindo todo esse repertório gigante ao vivo. Então, para quem tem sonhado há tantos anos com esse momento, que recado que você dá, Marcelo? Bem, eu acho que vocês vão ver um show de rock de verdade, que acho que tá assim, eu vou evitar as outras partes, mas assim, aqui é um show de rock, a gente não tem computador no palco, a gente não tem clique para ficar marcando o andamento. Eu sou maestro, eu sou baterista
e eu me reservo o direito de surpreender não só a banda, como o público. Ou seja, assim, eu adoro fazer improvisações e jams. A gente mantém o repertório no andamento, parará, mas eu estou sempre inventando alguma coisa, e os músicos estão sempre meio assim. Isso dá uma certa. Isso deixa a coisa viva. E é muito diferente do que as pessoas estão vivendo hoje em dia, como a gente está falando, assim, com inteligência artificial, né? As pessoas não pensam, não guardam, não tem memória, né? Então, assim, é tudo digito no negócio, o computador resolve isso. A gente não tem isso. O andamento, ele desliza por intenção mesmo. Teve esses dias uma polêmica sobre isso, VS. Tem muita gente que toca hoje em dia com um cara falando no ouvido assim, agora vai entrar o refrão, agora a virada, agora... Pô, sabe, que história é essa? Comigo não vai tapar na céu alguém que vai falar, vai mandar em mim no palco, entendeu? Tipo assim, o que eu quero dizer é que as pessoas saem de um show de rock, assim, com frisson, assim, e eu sei que elas sabem o que aconteceu, sabe? Porque isso mexe com a alma, mexe com o coração, desvirtua, não é aquela coisa... Isso não tem com a gente, e é uma coisa que eu faço questão. Porque eu podia muito bem tocar com clique à vontade, eu tenho uma carreira solo onde eu uso sintetizadores, onde eu disparo os meus sons, e às vezes eu uso um clique para manter o teclado junto comigo, e eu junto com ele e tal. Mas esse é uma outra coisa, né? Eu tô falando de uma carreira solo, de um tipo de som diferente do que eu faço com a Legião. E é isso que te faz tão original, e as pessoas sentem isso, com certeza. Eu tenho certeza que sim. Que máximo, eu quero te agradecer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter contado pra gente um pouco mais sobre essa fase que significa tanto pra todo mundo que ama o seu trabalho. Deixo aqui o convite, se quiser estar com a gente no estúdio da Atlântida em Floripa no dia do show de vocês, dia 26 de julho, está convidadíssimo. Muito Eu convido vocês vão pra lá? Você vai pra lá? Não tenha dúvidas que eu estarei lá. Vou aguardar. Obrigada, Marcelo. De verdade, muito obrigada. Vai ser legal, adoro tocar em Santa Catarina e a gente já tocou várias vezes aí, vai ser mais uma vez, vai ser bem legal. E é bom que esse final de semana já tô ansioso, a banda toda tá ansiosa para viajar, a gente fica nesse negócio, termina domingo, a gente se despede no aeroporto, fala, bom, até já, hein, galera, até já. Porque eu imagino que a energia de cada lugar também deva ser diferente, né? Porque apesar de todo mundo ser do Brasil... Não, é bem diferente. O Brasil é muito grande, cada cidade é um lugar, cada povo é um povo, cada público é um público, cada espaço é um espaço, cada som, cada acústica, e tem a coisa da psicoacústica que muda todas. Ou seja, assim, é sempre diferente. E assim, é legal você ver isso, né? Assim, se você começa a entrar com essa coisa de clique, VS, não sei o que mais, aí deve ser muito chato, porque deve se tornar tudo a mesma coisa. Mas a gente, cara, tá sempre chegando e vão para um lugar. Onde a gente vai almoçar hoje? Onde a gente vai fazer? Vamos passear. Mesmo na Legião, eu sempre me reservava o direito de sair, terminar o show, eu pegava um carro e ia para uma praia, descobrir um lance novo, sabe? Já ia te perguntar, quem sabe, se tiver um dia bom, um dia de sol, curtir uma praia em Floripa também, né? Eu adoro Santa Catarina. A gente já acampou em Santa Catarina uma vez, na época antes da Legião. Acampei, passei acho que um mês acampando. Acampei na Praia Mole, acampei em Bombinhas, acampei na Galheta. Mas isso assim, antes de tudo, tá? Nessa época não tinha prédio, não tinha nada. E eu pego onda também, né? Então Santa Catarina é um paraíso, né, cara?